Agora, no RNTV Segunda Edição. Olá, boa noite. Estão dando o que falar as declarações do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio Santos, em entrevista hoje ao RNTV Primeira Edição. O presidente do TJ criticou o governo do estado e disse que faltou projeto para o uso dos 20 milhões de reais liberados há mais de 7 meses pelo Judiciário para a construção de presídios. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Santos, propõe que o governo use a maior parte dos 100 milhões de reais na construção de presídios e melhorias nos hospitais. Eu acredito que nós possamos repassar para o Hospital Alfredo Gugel, Hospital Maria Alice, Hospital da Mulher de Mossoró, de áreas operacionais para a polícia e pagar as cerca de 1.000 e tantas cirurgias que estão represadas na rede pública de saúde. Um dinheiro que viria em boa hora na saúde pública. Hoje, mães de crianças internadas no Hospital Maria Alice Fernandes sofrem com a notícia do fechamento da UTI pediátrica. Todas nós estamos preocupadas porque a UTI vai fechar, a conversa é que os bebês da gente vão ser transferidos, a gente não sabe para onde ainda. Por enquanto, a informação ainda não é oficial. Pelo menos a direção do hospital não quis gravar entrevista sobre o assunto. O sistema prisional é outra área crítica que seria beneficiada com recursos devolvidos pelo Poder Judiciário. Santos criticou a falta de projetos para a construção de novos presídios. Não tem nem projeto. De que Como é que forma, essa coisa pode presidente? funcionar se o principal problema da segurança é o sistema penitenciário? Informação rebatida pelo secretário de Justiça e Cidadania e pelo governador do estado. Os dois explicam que o projeto para a construção de uma cadeia pública em Afonso Bezerra já existia antes mesmo da liberação dos recursos pelo TJ. O projeto existe antes do dinheiro. O projeto é um projeto do DEPEN, inclusive é o mesmo projeto que serviu a Ceará Mirim, inclusive o mesmo número de vagas. O projeto existe, é um projeto totalmente idêntico ao do presídio de Ceará Mirim, mas ainda não foi formalizado a transferência formal e orçamentária. Daí a razão da demora do início da execução desse projeto. O TJ anunciou a liberação dos 20 milhões de reais no mês de maio e não há 7 meses, como a gente informou antes. Na mesma entrevista, que ainda rende polêmica, o presidente do TJ, Cláudio Santos, sugeriu a privatização da UERN, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, propondo ao governo a concessão de bolsas aos estudantes mais carentes da instituição. O reitor da UERN, Pedro Fernandes Ribeira Neto, disse em nota ter recebido a notícia com espanto e indignação. Disse ainda que a universidade já tomou diversas medidas para adequação de despesas, entre elas a criação de um teto salarial, revisão de contratos, entre outras. O reitor conclui dizendo que a proposta do presidente o grave problema de distribuição dos recursos públicos entre os diversos poderes e órgãos do Estado. Terminou há pouco a segunda reunião entre servidores estaduais e representantes do governo que também buscam saídas para a crise financeira no estado. Kleber Teixeira. Essa foi a segunda reunião entre o governo do estado e o Fórum de Servidores Estaduais. A chefe do Gabinete Civil, Tatiana Mendes Cunha, falou sobre o resultado da reunião com os poderes na semana passada, onde foi definida a forma de uma comissão para discutir o anúncio do presidente do Tribunal de Justiça, Cláudio Santos, de que vai repassar do TJ para o governo 100 milhões de reais, também foi assunto do encontro. A reunião ainda não apresentou as ações que o governo irá tomar para equilibrar o pagamento dos servidores estaduais. Kleber Teixeira para o RNTV, segunda edição. No começo do ano, o Ministério Público Estadual abriu um inquérito para cobrar o devido acompanhamento na rede pública de saúde às famílias de quase 500 bebês notificados com microcefalia. Aqui no estado, hoje, o assunto foi tema de uma audiência pública aqui em Natal e muitas mães relataram dificuldades. Desde que eles nasceram com microcefalia, a rotina dessas mães mudou por inteiro. Eu queria meu filho perfeito. Mas se Deus me deu ele assim, porque sabe que eu sou capaz. Desde que ela nasceu, eu nunca tive um sono assim, dormir a noite toda. Nunca. O Rio Grande do Norte tem hoje 140 crianças com microcefalia e quase 500 casos notificados. Eles precisam de acompanhamento especial para falar, andar, ver e ouvir.
Só que garantir qualidade de vida para os filhos que nasceram com a má formação ainda é um desafio diário para muitas mulheres. Ela tem microcefalia, tem um desvio na coluna e tem um problema na perna. Tá sem acompanhamento? Tá. Por quê? Porque não tem transporte e a gente não tem condições de pagar para vir 4 vezes, 5 vezes na semana. No começo do ano, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar o atendimento adequado. A audiência de hoje vai servir de base para dar recomendações e até mesmo entrar com ações civis públicas contra os municípios para melhorarem os serviços. Primeira coisa, de maneira urgente, procurar a unidade básica de saúde, certo? É lá que vão fazer os encaminhamentos, que vai se fazer o agendamento das consultas. Não havendo, procurar um promotor de justiça da região. Hoje, 18 municípios do estado oferecem serviços gratuitos de reabilitação para bebês com microcefalia. Nós visitamos esses serviços, praticamente em todo o estado, e vimos que nesses serviços eles têm todos os profissionais. Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogos. No entanto, o que está faltando são salas apropriadas para atender a criança que precisa de estimulação precoce. Esta promotora defende que, além do bebê, a assistência também precisa ser estendida às grávidas, principalmente durante o pré-natal, com exames que podem confirmar a microcefalia antes do nascimento. A ultrassonografia morfológica, que é importante, que é um exame complementar para diagnóstico da microcefalia, né, onde vai ter oportunidade do médico observar a estrutura, né, da cabecinha do bebê, o formato, a medida, e tudo isso vai auxiliar para que essa mãe, o quanto antes, ela tenha um diagnóstico, seja positivo ou negativo. Por telefone, a coordenadora de atenção básica de São Miguel do Gostoso, Maria de Lourdes Alves, confirmou o problema pontual no transporte e diz que dá prioridade aos casos graves como o da mãe mostrada na reportagem. A coordenadora informou ainda que normalmente um carro da prefeitura pega mãe e paciente na zona rural da cidade e transporta até o centro especializado aqui em Natal. Os interessados em mais informações sobre a rede de atendimento à microcefalia podem ligar para o antigo Centro de Reabilitação Infantil pelos telefones 3232-6657 ou o 3232-6659. E veja a seguir, bandidos explodem e roubam caixas eletrônicos na capital e no interior. Pelo menos 4 agências foram alvo do fim de semana para cá. Me lembro bem. É um corre-corre.